Olá pessoal, é praticamente uma reta de chegada agora no semestre. Eu espero que todos tenham aproveitado bem o semestre, né, em termos de conhecimento, participação. Como eu já argumentei, acho que nós aproveitamos muito pouco, até em função da forma como as aulas acontecem. Não, eu acho que se perde um pouco em função até do tipo de conteúdo que nós discutimos em aula. Então eu acho que a gente perde um pouco da qualidade, mas dentro do que nós pudemos realizar, acredito, fizemos um trabalho razoavelmente bom, em função até dos resultados da prova P2, que nós concluímos no último dia 3. Pelo que eu pude verificar, o resultado foi bastante positivo em termos de resultado, não pela nota, mas sim em função do resultado da nota, mas em função do que pudemos responder as questões de maneira a que vocês tenham entendido bem qual era a nossa proposta, né? Creio que nós vamos ter mais, aula agora no dia 10, se eu não me engano, e depois nós vamos ter aula só em 17, e depois disso o semestre se encerra. E no dia 17 nós vamos ter uma outra avaliação, que é a P3, eu vejo muito mais como uma prova no sentido de recuperação. Alguns alunos não foram bem, eu esperava que todos fossem bem. Felizmente, apenas acho que uns poucos alunos ou não entenderam as questões ou não estavam bem preparados, alguma coisa houve para eles não irem tão bem, mas vão poder se recuperar. Então eu quero aproveitar essa aula, ela vai ser curta, evidentemente, em função até do conteúdo. Nós vamos ter aula no dia 10, né? E lá eu quero discutir as questões da prova, eu quero abordar os conceitos, os conteúdos e, ao mesmo tempo, orientar para aqueles que deverão fazer a prova no dia 17, ou aqueles que optarem pela prova no dia 17, né, que seria uma prova de recuperação, que seria a prova P3. Falar da nossa prova, creio que vai ser muito mais algum tipo de esclarecimento. Eu cometi um equívoco na página 12, eu corrigi depois, viu gente? Então, para quem colocou na resposta 12, eu coloquei a afirmativa E, deveria ser incorreta. A afirmação 1 incorreta saiu como afirmação incorreta, pareando com a afirmação 1 também. Então, a alternativa A e B deu a sensação de estarem corretas. Quem marcou A ou E, eu procurei dar um ponto aí, tá bom? A maioria entendeu, percebeu que era a alternativa A. No mais, gente, ajudei quem eu pude. Quem precisava de meio ponto, eu procurei ajudar também. Enfim, a gente faz o que pode, até em função da participação, em função daquilo que o pessoal tem colaborado com a nossa aula. Repito, em função de uma realidade que foge um pouco às nossas pretensões de busca de conhecimento, mesmo porque nossa disciplina é uma disciplina bastante teórica e que merece discussão, merece mais análise crítica. E isso, com o recurso que a gente tem, deixa um pouco empobrecido a nossa discussão, né? O ideal seria uma discussão mais presencial, mas fizemos o que foi possível dentro daquilo que nós nos propusemos a fazer. Com relação à prova, primeira questão envolvia a questão de analisar grupos sociais, não é? E é importante ressaltar nessa questão a importância da dialética indivíduo-sociedade. Nós abordamos isso em aula muitas vezes, quando eu digo que a sociedade desenvolvida ela é estimulada pelo indivíduo
e esse indivíduo é estimulado pela sociedade, e assim ambos crescem e se desenvolvem. Então a resposta correta seria a alternativa A, na medida em que diz lá captar a dialética individual, indivíduo e sociedade. A gente abordou muito isso, que envolve a questão ética, envolve a questão de valores sociais, valores morais, né, a questão da qualidade da relação entre os indivíduos e vai por aí afora. Isso vai estar relacionado também com a identidade cultural, que a gente também, se não me engano, tem uma questão que a gente abordou aí. Em linhas gerais, a primeira seria isso. A segunda questão envolveu o conceito de realidade social e reabilitação psiquiátrica, né? O que significa isso? Abordamos lá atrás, lá nos idos dos anos 50, já nos Estados Unidos já houve um movimento na busca de um atendimento psiquiátrico mais humanista, um pouco mais voltado para as questões do atendimento das pessoas acometidas de algum distúrbio, alguma doença psíquica, não? E a ideia era sempre desenvolver o trabalho, não anular o indivíduo, não simplesmente torná-lo como um depositário num local, numa instituição qualquer, mas ao mesmo tempo tentar resgatar esse indivíduo, dentro do contexto humanista, para que ele tivesse alguma autonomia. E isso se consegue hoje através da medicação, através de terapia ocupacional, através de terapias de várias formas, que se consegue trabalhar o indivíduo e ele possa vir fazer parte de uma comunidade, fazer parte do sistema social, mesmo que seja parcial, mas ele vai estar inserido, desenvolvendo alguma atividade, produzindo algo. Então, é a ideia da autonomia do indivíduo. E aqui, a alternativa B era a mais apropriada ou mais correta, que envolvia a capacidade do paciente psiquiátrico de uma vida mais autônoma. Né? É isso, é proporcionar a esse indivíduo uma condição de vida mais autônoma. Ok? Terceira questão, já pedia para que vocês identificassem 3 afirmações que dizia respeito ao comportamento originado por forças ou predisposições interiores com relação à motivação. Então, é evidente que a motivação parte, muitas vezes, de dentro da pessoa, ele recebe estímulo externo e aí sim se motiva a. Então, essa afirmação ela está correta, né? Comportamentos induzidos por agentes externos, tais como prêmios, punições, são considerados como condicionamento. Sim, apesar, não creio que vocês já tiveram algumas escolas psicológicas, aqui diz respeito à escola behaviorista, que eu também cheguei a abordar a questão dos pressupostos teóricos da proposta de Skinner, né, que é o condicionamento operante. Então, creio que essa resposta também está correta. Portanto, e a terceira, fatores de satisfação e fatores de motivação podem ser considerados como única coisa? Não necessariamente. Essa afirmação está um pouco confusa. Portanto, ela não é correta. Portanto, nós temos a alternativa C, que seria a 1 e 2 corretas, né? A questão 4, conjunto de meios e ações que combatem preconceito e discriminação, discutimos isso muito em aula, hein? Ou qualquer forma de segregação é identificado como, vamos lá, inclusão e fortalecimento das instituições sociais, ou seja, quanto mais se combate essas questões de cunho social e às vezes até pessoal, quanto mais se combate, melhor. Nós tornamos uma sociedade mais humana, uma sociedade mais próspera em termos de igualdade. Então, inclusão e fortalecimento das instituições sociais. Quando a gente fala em instituição social, a gente família, grupos sociais, o próprio Estado, as próprias instituições, sejam elas quais forem, que resgata esse indivíduo, né? A quinta questão, afirmações a seguir também foram 2 questões, não? A questão da segregação, olha, curiosamente, ela está muito relacionada à anterior, viu, gente? Tá bom? Nas afirmações a seguir, assim, a questão de segregação e discriminação implica na exclusão dramática, já o extermínio social é visto como a
exclusão forçada, né? E a segunda, exclusão do indivíduo implica em desequilíbrio e disfunção social e na adaptação do indivíduo. Ambas as questões, como já afirma aqui, elas estão corretas, né? Porque uma delas fala, até um conceito que a gente já falou, inclusive alguns autores abordam essa questão, e a exclusão do indivíduo implica em desequilíbrio e disfunção social e na adaptação do indivíduo. Claro, à medida que você exclui o indivíduo, ele deixa de participar e deixa de se envolver. A sexta questão envolve a invisibilidade, né, social, e aí implica numa questão de exclusão social, que está ligado na questão de cima. Transmitir conhecimento, mas também dar consciência ao ingresso e o papel do aluno na realidade social é missão da escola. A gente falou muito disso, gente. Questão da inclusão escolar, a questão da participação do aluno nas atividades. Então, isso tudo, gente, reflete a função, o papel da escola, né? Em termos de educar o indivíduo, no sentido de dar uma continuidade na educação, mas também do conhecimento. Então, a escola tem uma missão bastante importante. Portanto, a alternativa B era correta. Um aporte teórico instrumentaliza uma leitura e análise social concreta e histórica do indivíduo e sociedade. Isso vincula o que, gente? A formação em psicologia comunitária. Também falamos isso, que envolve a formação do psicólogo, a importância da participação dele na realização de alguma atividade na comunidade. Então, isso reflete, quando ele fala instrumentalizar, ou seja, dar condições, dar recursos para que o profissional possa ter uma boa formação e, a partir daí, contribuir no contexto social, no contexto psicossocial propriamente dito, né? As relações de uma sociedade ideal está representada na obra da República. É a questão da obra intitulada República, que o Platão escreveu, né? E ele visava o quê, gente? Ou ele vislumbrava o quê? Já uma sociedade justa e harmoniosa, coisa que a gente busca até hoje, a gente abordar a questão da utopia, inclusive, né? Uma ideia utópica. Nos anos 70, 80, os movimentos marcantes, esse está muito evidente, não? Um pouco de história do nosso desenvolvimento da psicologia social, que é o movimento antimanicomial. Isso ocorreu bastante. Lembram-se, eu até comentei, que esse movimento já veio desde os anos 50 para frente, com a chegada no Brasil, as próprias faculdades começaram a perceber a importância de movimentos para evitar os excessos, que nos anos 70, por exemplo, 60, 70, é muito comum se taxar os indivíduos, rotular os indivíduos, ele tem problema mental, então tem que internar. E qualquer surto, qualquer reação um pouco mais intempestiva, o indivíduo já corria risco de ser internado. Então, era um movimento antimanicomial mesmo, porque lá dentro era necessário também uma recuperação desses indivíduos. Ok? 11ª, atividades voltadas para combater antecipadamente problemas que envolvem equipes multiprofissionais, cuja finalidade é, após investigação e diagnóstico, propor ações identificadas como. Vamos lá. Falamos disso, gente, que no Brasil hoje muito pouco se faz profilaticamente falando, preventivamente falando. E se faz muito mais corretivamente falando. Então se espera muito acontecer para depois verificar o que nós vamos fazer. É preciso viver numa sociedade um pouco mais realista, no sentido assim, se isso acontecer, nós precisamos fazer isso, ou seja, trabalha também a questão da prevenção. Do contrário, nós vamos estar sempre correndo atrás do problema e não enfrentando efetivamente o problema, identificando como resolução antes, ou seja, reduzir, minimizar impactos negativos. Portanto, alternativa C, ações profiláticas. A 12ª, já comentei lá atrás, eu cometi um pequeno equívoco na digitação, então eu considerei
né, que as duas afirmações que eu apresentadas, somente a primeira, na, na Constituição de 1988, define a escola inclusiva, abre espaço para todos, independente de classe social, religião, opção sexual, por exemplo. E a segunda, de acordo com IDBE, ou Índice de Desenvolvimento de Ensino Básico, indica que a qualidade de ensino se recupera de maneira acelerada. Não é verdade, né? A gente sabe isso, que o ensino no Brasil está muito ruim. Então, a alternativa A seria mais correta, somente a primeira. 13. Uma das críticas feitas é a maneira como são tratados os idosos, o pessoal todo que não produz alguma coisa num país capitalista, num país onde se espera devido muita produtividade, muita atitude em termos sociais. Quem não produz normalmente é colocado no segundo plano e a gente identifica como invisíveis sociais, né? É a invisibilidade social. Isso cai em mendigos, o pessoal que está encarcerado, que não produz absolutamente nada, salvo algumas exceções. Os drogados, que na verdade também não têm tempo de produzir, mas sim de viver drogados, enfim, indivíduos que não produzem nada. Então esses são considerados invisíveis, ok? 14ª são duas afirmações, não? A inserção social está relacionada às políticas de redução das desigualdades sociais. E a segunda, a inserção social implica apenas nos projetos educacionais e outros como profissionalizante fica a cargo das empresas. Quando a gente diz a inserção social implica apenas em projetos educacionais, outros como profissionalizante fica a cargo das empresas, não é bem verdade, né? Na verdade, a primeira, sua inserção, está relacionada às políticas de redução das desigualdades sociais, sim, verdade. E a inserção não fica só na questão das empresas, a cargo das empresas, né? Apesar das empresas terem uma parcela importante. Portanto, a D seria a mais correta. 15ª, o sistema de classes de Karl Marx. Na verdade, vocês lembram que Karl Marx ele é um dos idealizadores do comunismo, né? Em que ele diz que todos são iguais. Então, essa questão está muito relacionada a indivíduos ou agrupamentos, que seria a alternativa C, de pessoas que dividem condições materiais parecidas, ou seja, é a questão da igualdade. Então, a proposta do Marx é que todos sejamos iguais, não existe uma estratificação social, todo mundo está no mesmo patamar, no mesmo nível, formando grupos aqui, grupos ali, mas estariam sempre no mesmo patamar. 16ª, diferentes práticas comunitárias do Brasil indicam que, vamos lá, de norte a sul as diferenças são flagrantes e as políticas públicas seguem o mesmo padrão, isso seria uma alternativa. Não existe diferença, pois o que existe são questões regionais e geográficas. Não. Claro que existem diferenças, não? Até por conta de questões geográficas. Então, a alternativa correta seria a C, que é a afirmação 1. A 17ª, em relação às políticas de saúde pública, vamos assinalar a questão correta, né? No descaso, falta e ausência de programas que atendam à população carente. No descaso, ou seja, em relação às políticas, implica aí, no descaso, a falta de ausência de uma infraestrutura mais realista e a não assistência aos profissionais envolvidos. Claro, profissionais querem realizar, querem fazer e não são muito bem assistidos, ou são parcialmente atendidos e assistidos. E é claro que a segunda, o descaso, é flagrante, a falta de ausência de um programa de atendimento é muito claro. A pandemia está aí mostrando isso, portanto, a resposta seria alternativa A, ambas estão corretas. 18ª, quando definida a apropriação de metodologias participativas de trabalho ou ação comunitária, a referência diz respeito a
formação em psicologia comunitária. Lembra que lá atrás eu falei de uma outra formação? Olha lá, ó. Deixa eu ver se eu localizo. A formação em psicologia comunitária. É muito semelhante, gente. Muito semelhante. Então, foi muito mais uma forma de reforçar essa questão, né? Em dois momentos da nossa prova e dos nossos conhecimentos. 19ª, a pandemia, uma questão bem atual, aponta de maneira definitiva a realidade brasileira no que diz respeito a políticas públicas, pois aponta que as políticas de saúde pública são ineficazes. Matou. É isso. Infelizmente, a pandemia veio escancarar, mostrar a nossa realidade. E a 20ª, assinale a alternativa correta. Na Babilônia, século XVIII a.C., foi criado pelo rei da época um código que consiste em um conjunto de leis para controlar e organizar a sociedade. Esse código ficou conhecido como o Código de Hammurabi, que era o nome do rei da Babilônia, Hammurabi. Legal? Essa nós discutimos em aula também. Portanto, gente, hoje eu procurei ser breve, não tem muito conteúdo, foi mais a prova, não? Então, na quinta-feira, eu vou retomar isso aqui, claro, vou discutir com vocês, porque eu sei que muitos irão participar. E nós vamos falar para aqueles que vão refazer ou pegar a próxima oportunidade na prova de recuperação, a gente vai estar à disposição, ou pelo menos estaremos aí para orientar. E a prova, só para reforçar, a prova P3 ou de recuperação terá esse mesmo perfil, terá esse mesmo conteúdo praticamente. É claro que eu vou me dar o direito de explorar todo o conteúdo do semestre. Legal? Tudo bem, gente? Então, creio que para a nossa aula de hoje, em essência, era isso que eu queria apresentar para vocês. E nos veremos na quinta-feira, já que seria, em essência, a última aula propriamente dita. Juntos, né? Já que no dia 17 vamos estar em contato apenas com o pessoal que, porventura, vier a fazer a prova de recuperação, tá bom? Um grande abraço para vocês e mais para frente nos falamos.